Ele diz que não existe nada mais valioso do que nós buscarmos bhakti, devoção ao Senhor, porque essa sim é eterna, ela é akshaya, né? Ela é akshaya porque ela é indestrutível, ela é permanente, ela sim é que traz bons e eternos auspícios, né? E é muito interessante porque algumas pessoas falam assim, mas eu perdi a grande oportunidade de Akshaya Tritiya, né? Mas a verdade, para o devoto do Senhor, né? Assim como a gente fala em Ekadashi, né? Mas para o devoto do Senhor, todo segundo é um momento auspicioso para a gente fazer grandes mudanças, para que a gente possa avançar. Não é possível que a gente tenha só misericórdia e propulsão em vida devocional ou dita vida material em um dia específico. Porque, na realidade, quem controla os astros é o próprio Senhor Supremo, é Krishna, Swayam Bhagavan. Então, Ele está no controle e Ele pode fazer tudo concorrer em nossas vidas se nós quisermos iniciar qualquer projeto que seja um projeto de amor e devoção a Ele, porque é a única coisa que Ele cobiça. Porque esse sentimento de nós termos cobiça e um ardor de buscarmos algo, né? Esse sentimento, em última análise, ele vem de Krishna. Só que Krishna, ele é o dono do universo, ele é Bhagavan, ele tem as 6 opulências. Então, ele não vai querer muitas coisas que nós pensamos ser importantes, porque na realidade tudo pertence a Ele. As pessoas falam assim, puxa vida, perdi isso, fiquei muito triste. Mas é que nós devemos sempre pensar, Krishna nos dá, e se Krishna acha interessante, na sua misericórdia como graça, Ele vai tirar. Então hoje, a grande misericórdia daquilo que é perene, é eterno, é akshaya, é nós lermos os passatempos do Senhor, né? Porque isso é eternidade. Isso é abastecimento eterno e definitivo para a alma, mesmo que nós não tenhamos gosto a princípio. Mas o meu Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaja, ele sempre diz, né? Você não tem gosto, não tem problema. Continue escutando, porque Harikatha, né? Harikatha são temas transcendentais falando sobre Hari, aquele que rouba o nosso coração. Esse Harikatha é como águas translúcidas, puras, né? Que vão entrando dentro do nosso coração, que é como se fosse um poço lamacento, né? E cada vez que nós escutamos, principalmente se nós tivermos atentividade, sinceridade, nos conectarmos a esses grandes santos, essa água ela vai entrando no coração e ela vai purificando. E aquela água de lamacenta, ela vai ficando amarronzadazinha e assim nós vamos. Então, vamos continuar, né, fazendo esse serviço que é nós estarmos receptivos a esses ensinamentos, né, para que nós possamos nos purificar e, a partir disso, servirmos a Deus cada vez melhor. Então, a gente viu que no início, nesse divino livro, Sri Chaitanya Bhagavata Vrindavana Das Thakura, ele começa a falar um pouco da situação em que em Nava Dwipa, né, a terra de Sri Chaitanya Mahaprabhu se encontrava. Falou um pouco dos associados que apareceram em locais que não foram os mesmos locais de nascimentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, mas ele falou que aquela situação era uma situação em que existiam muitos eruditos, muitos conhecedores das chamadas verdades, mas as verdades que eram verdades materiais, né? Pessoas que se aproximavam, sacerdotes ditos de elite. Nós até fizemos uma analogia com os fariseus no período cristão, que eram chamados doutores das leis, os doutores do conhecimento. Mas eles queriam simplesmente fazer, como a gente diz, uma aproximação ao reino dos céus, como o diabo gosta, né? Eles não estavam muito interessados em se aprofundar verdadeiramente em vida devocional. Então, vamos continuar aqui, capítulo 2, o Adikanda 71.
Aqueles considerados mais piedosos da sociedade podiam ser ouvidos. Aqueles considerados mais piedosos da sociedade podiam ser ouvidos repetindo o nome Govinda Pundarikaksha uma vez ao dia enquanto se banhavam. Então, para você ouvir os nomes de Krishna como Govinda Pundarikaksha, aquele que tem os olhos de lótus, né? Govinda, um outro nome de Krishna, né? Aquele que satisfaz. Go, as vacas, os gopas, né? E que protege as escrituras sagradas. Então, era difícil você escutar esses devotos. Perspectivas devocionais estavam invariavelmente ausentes nas explicações de literaturas transcendentais como o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam. Então, essas duas escrituras nós lemos anteriormente, porque Vrindavan Das Thakura, como diz Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele vai fazer várias colocações e citações do Shastra, principalmente essas duas escrituras, o Purana Imaculado e o Bhagavad Gita. E como a gente vê até hoje, vocês veem essa conclusão que é muito óbvia. Nós estamos falando aqui de século XV. E será que as interpretações do Gita e do Srimad Bhagavatam elas não continuam extremamente distorcidas? Indumati começou o estudo do Bhagavad Gita falando quantas traduções, né? Quantas pessoas escrevendo comentários sobre o Bhagavad Gita, mas a gente sabe que isso, né, é algo que é próprio dessa Kali Yuga, que já existia no momento em que Mahaprabhu iria vir a esse mundo, né? Então ele falou como era difícil uma interpretação verdadeira na sua essência. Testemunhando o mundo inteiro confuso pela energia ilusória do Senhor Vishnu, os devotos sentiam profunda tristeza. Então os devotos de Deus, eles estão sempre muito compadecidos com a situação daqueles que estão totalmente iludidos pela energia ilusória do Senhor. E eles se perguntavam como todas essas almas serão liberadas dessa situação. Elas estão hipnotizadas pelo mito da gratificação dos sentidos, ou seja, totalmente iludidas, vendo um mundo de Deus sem a presença de Deus. É por isso que nós falamos ontem, né, anteontem, que Prabhupada fala que nós somos ladrões, que nós somos rebeldes e que nós somos loucos. E eu esqueci de falar uma última coisa, que todos nós somos adúlteros. Adúltero é aquele que troca o seu amado, né, por outras coisas que não o amado, né? São as pessoas que estão se casando com as coisas do dono, né? São as pessoas que querem se emaranhar, se novelar com o mundo sem a presença do dono do mundo, que é com esse que deve ser o nosso casamento. Então, em última análise, todos nós somos adúlteros, porque nós estamos, de alguma forma, falsificando, né, os nossos sentimentos, nos doando as coisas temporárias do mundo, que na realidade pertencem a alguém, né? E continua: embora sejam solicitados a cantar os santos nomes do Senhor, elas se recusam e seguem com as suas intermináveis discussões acerca do conhecimento ordinário. Como todas essas almas serão liberadas? Conhecimentos ordinários, intermináveis discussões. Assim caminhamos nós, assim caminha o mundo. Principalmente no momento atual, e nós tentamos bater isso aqui muito forte. Por que não cantar os santos nomes? Algo tão simples, né? Algo tão simples. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas conseguem ficar, principalmente nesse momento, horas e horas, com discussões totalmente, como foi dito aqui, ordinárias e que não vão levar absolutamente a nada. O pequeno número de devotos Vaishnavas, ou seja, o pequeno número de devotos do Senhor,
continuava em suas atividades devocionais. Isso é muito importante, porque mesmo, e nós sabemos que nessa era de Kali Yuga, nós jamais vamos ser a maioria, mas nós estamos preocupados em ser a maioria perante ao mundo ou, de alguma forma, ser a maioria perante ao Senhor Supremo, a Krishna. E aqui ele vem dizer isso, né? Que mesmo a minoria, isso é uma questão de fé. Nós continuamos e não desistimos. E assim os Vaishnavas daquela época, eles continuavam, eles adoravam o Senhor Krishna, se banhavam no rio sagrado do Ganges e discutiam tópicos sobre Krishna. Apiedados da condição em que a humanidade se encontrava, os devotos do Senhor, os Vaishnavas, eles oravam: ó Senhor Krishna Chandra, Krishna com a sua face de lua, por favor, derrame sem demora a sua misericórdia sobre todos. Essa é uma característica muito importante do devoto do Senhor. O devoto do Senhor verdadeiro, ele nunca quer nada para si mesmo, e o coração dele sempre se debruça em misericórdia a todos. Aqueles que fazem práticas espirituais para si mesmo e para os seus, eles estão em um estágio. Mas o devoto verdadeiro do Senhor, ele está sempre preocupado numa esfera muito maior, sejam para inimigos ou sejam para os amigos. E aqui ele vai apresentar quem é o líder dos Vaishnavas. O líder dos Vaishnavas de Navadvipa se chamava Adwaita Acharya, ou seja, aquele que não tem dualidade, ele é Adwaita, ele é unidirecionado, ele é em coração com o Senhor Krishna. Ele não é o próprio Senhor, mas ele é o servo perfeito do Senhor. Isso é muito importante. Vamos lá, então, o líder dos Vaishnavas de Navadvipa, Adwaita Acharya, ele era a personalidade mais gloriosa de todo o mundo. E quem era Mahavishnu? Quem era Mahavishnu? Se Adwaita Acharya, ele é Mahavishnu Prabhu, que é uma expansão que vem de Balarama, que vem de Nityananda, né, que tem um papel na formação desse universo, né? E ao mesmo tempo ele tem uma parte do Senhor Shiva. Porque como nós falamos, o advento de Krishna, quando ele vem nesse mundo, e se Adwaita Acharya, ele vem bem antes. Tanto é quando a gente vê a foto do Panchatattva, que são as 5 verdades, né, pela qual se Chaitanya Mahaprabhu se manifesta, nós vemos ele sempre com aquela barbinha branca. E ele continua, Vrindavana Das Thakura. Ele era o melhor expoente em relação a Jnana, a conhecimento, em relação a Bhakti, serviço devocional, e a Vairagya, a renúncia. Suas explicações sobre Krishna Bhakti, devoção a Krishna, era como aquelas dadas pelo Senhor Shiva em pessoa. Então, como foi dito, né, era difícil ter naquele momento pessoas que pegavam o Bhagavad Gita e próprio Srimad Bhagavatam, né? Como diz Swami Maharaja Shiva Prabhupada, que esse livro que nós estamos lendo sobre Vrindavana Das Thakura, a própria vinda de Chaitanya Mahaprabhu, né? Essa escritura sagrada, esse Purana imaculado, o Srimad Bhagavatam, ele também era extremamente deturpado, porque essas literaturas transcendentais, como a Indumati falou ontem no Bhagavad Gita, ela só consegue se adentrar nessa literatura porque ela é chamada de uma literatura védica. E nós já falamos isso aqui, né? Ela sim está dentro das escrituras chamadas, né, védicas, revelada do plano transcendental.
Mas, de alguma forma, mesmo dentro dessa vertente, né, de ler-se o Bhagavad Gita ou o Srimad Bhagavatam, dependendo da associação, que é tudo, né, da associação que nós temos, da escola filosófica, daquele que está trazendo esse ensinamento, nós podemos, né, não ter a interpretação na sua pureza e acharmos que nós estamos caminhando dentro dos Vedas. Mas nós somos muito assertivos. Por quê? Porque o próprio Krishna diz, né, que a conclusão final dos Vedas, a meta final dos Vedas é você conhecer a Krishna, a sua forma, o seu nome, as suas atividades e os seus passatempos, né? Então a gente, quando vê Advaita Acharya, ele era capaz de fazer isso, né? Dizendo que a interpretação dele era como o Senhor Shiva. Shiva sabia o Srimad Bhagavatam de ponta cabeça, né? E ele constantemente adorava o Senhor Krishna com grande felicidade e devoção. Importante, ele constantemente. Isso é algo muito relevante. Vida devocional e oração ao Senhor não pode ser de vez em quando. Tem que ser constantemente. Anyabilasita Sunyan, né? É, de alguma forma, esse verso que fala sobre o Tama Bhakti, ele fala que deve ser um fluxo ininterrupto, assim como um mel quando a gente jorra ele dentro de um outro pote, né? Isso tem que ser contínuo, né? E ele fazia essa adoração constante ao Senhor Krishna com grande felicidade e principalmente o quê? Devoção. Oferecendo-lhe tulasi manjaris e água do Ganges. Quando nós comemoramos aqui, celebramos e falamos das glórias de Shri Advaita Acharya, ele personifica, né? E o meu Gurudeva também diz isso, e os grandes acharyas, falando que a adoração, o clamor, né? Quando nós vamos orar ao Senhor, né? Aqui ele mostra algo muito, entre aspas, simples, né? Porque ele está usando uma manjari de tulasi, né? Que dão as florezinhas, ou uma tulasi, e ele está ali com a água do Ganges, né? Existe uma representação muito profunda nisso, mas uma coisa que era acompanhado isso tudo, porque não adianta, nós temos um grande espetáculo dentro de suntuosos templos, né? Aquela questão da quantidade, da opulência, né? Se não existe constância e principalmente devoção, os humores internos é o que há de mais importante em nossas práticas. Nós podemos ir para a Índia, nós podemos ir a muitos templos, podemos fazer peregrinação, mas se nós não estivermos imbuídos pelo humor adequado que é estabelecido por esses grandes mestres, vai ser simplesmente entretenimento. Vai ser apenas uma diversão, como você vai para outros locais dar uma relaxada. Então, isso aqui é muito importante a gente gravar isso, se Advaita Acharya. A nossa adoração deve ser simples, mas deve ser, como é falado aqui, com devoção, com coração, com humor. E continuo, impelido por seu amor ao Senhor, ele cantava altos nomes de Krishna. Os nomes clamados por ele penetraram as coberturas do mundo material e transpuseram a morada do Senhor Brahma e entraram no reino de Vaikunta. Então, esse clamor alto, sincero, né? Entregue, né? Nos vendo na condição em que nós nos encontramos. Outro dia um irmão meu falou isso, né? Madana, como é importante
a gente para ter essas práticas, aprendermos sobre isso, entendermos primeiramente onde estamos. E é verdade, e a nossa escola filosófica, né, essa escola de Bhakti Yoga, sob a sua vertente de Vishuddha, Shuddha, né, extremamente pura, ela nos dá todos esses parâmetros para vermos onde nós encontramos. E continuo, ouvindo a manifestação sonora do amor de Advaita Acharya, o Senhor Krishna, que é conquistado pela devoção, pelo amor, ele apareceu pessoalmente diante de seu devoto. Então, isso vem mostrar que o devoto puro do Senhor, aquele que clama com sinceridade, com amor, o próprio Senhor, ele vai dar o darshan, ele vai dar a visão pessoal, porque a devoção pura é como o Swami Maharaj, Srila Prabhupada, ele diz, é como se fosse um imã, né? Srila Gaura Govinda fala isso. As correntes do amor, que são as cordas da devoção que Mãe Yashoda prende a Krishna, Krishna, ele fica subjugado ao próprio Senhor Supremo. Krishna fica subjugado ao seu devoto puro. E isso é extremamente importante. Então isso vem mostrar, e tem inclusive uma passagem do Evangelho que diz, bem-aventurados, das bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. A pureza do coração é o quê? É o amor, é a devoção ao Senhor. Se assim existir, Krishna vai aparecer para nós indubitavelmente. Por isso devemos fazer o processo, né? Advaita era o melhor de todos os Vaishnavas e ele era o mais glorioso seguidor de Bhakti Yoga de todo o universo. E está aqui Srila Vrindavan Das Thakura exaltando, né, Advaita Acharya, que está ali, né, a partir da sua devoção, praticante de Bhakti Yoga verdadeira. É por isso que nós somos muito felizardos. Nós estamos vivendo dentro de uma constelação de sucessão discipular, onde se Advaita Acharya está presente. Advaita Acharya representa, né, alguns santos veem dessa forma, aqueles que de alguma forma oram por nós, para que nós nos tornemos devotos do Senhor, para que caia a nossa ficha, a gente saia da ilusão. Então tem sempre alguém de alguma forma que está orando pela gente, né? Então dentro do Panchatattva, Advaita Acharya ele representa isso, a oração. Isso é muito importante, porque depois da oração que alguém ora por você, quem vai cruzar na sua vida? Nityananda Prabhu. Alguém que vai pregar para você esse conhecimento transcendental, né? Isso é muito importante. Então, Advaita era o melhor dos Vaishnavas. Dessa maneira, Advaita Acharya passava seus dias em Nova Dvipa. Ou seja, se Advaita Acharya representa como devemos passar os nossos dias. Constantemente orando em devoção e clamando para termos a presença de Deus em nossas vidas. E ele continua. E ele se entristecia profundamente ao contemplar uma pessoa destituída de devoção ao Senhor. Essa é a característica importantíssima do devoto puro do Senhor. Ele está sempre, de alguma forma, tentando, sabe, num lamento, né? Porque essa é a expressão de Nityananda Prabhu, né? Ele vai atrás daquela pessoa, né? E, de alguma forma, essas pessoas são até taxadas, às vezes, como chatas, insistentes. Mas 1 minuto de vida espiritual, como diz um amigo meu, 1 minuto de evangelho, 1 segundo de evangelho, né? De sadhusanga, de satsanga verdadeira, nós vamos ter. Aquilo fica como uma semente, né? E continuamos. Todos estavam loucos, buscando a qualquer custo o prazer sensorial. Ninguém ansiava por adorar ou servir a Deus, o Senhor Krishna.
Então vocês estão vendo, por acaso não tem uma analogia mais ou menos com o momento que a gente vive? E vamos continuando. É por isso que uma coisa que as pessoas falam muito, né, nos dias atuais, né, existem escolas religiosas que falam que existe uma mudança, uma transição que eles chamam de uma transição planetária, em função de tudo que vem acontecendo, né? E a gente imagina, e se a gente olhar a história do mundo, até onde nos permite, quantas calamidades, quantas catástrofes, quantas pragas, né? Nós estamos falando aqui em século XV, né? E nós estamos vendo a situação degradada com a própria manifestação do Senhor Supremo, Chaitanya Mahaprabhu, a encarnação mais misericordiosa, a encarnação mais plena, né, do Senhor em relação ao amor de uma plataforma muito especial. E quantos outros ditos Shaktyaveshavatar já tiveram passado por aqui, quantos santos já passaram por aqui, e de alguma forma eu pergunto para vocês fazerem uma análise. Vocês veem o mundo hoje, a partir de tudo isso que a gente falou, ele realmente numa transição ou numa degradação? Porque na realidade essa transição, essa regeneração e essa mudança, ela está acontecendo no planeta, mas num planeta chamado Atman, né? Ou seja, significa dentro de cada um de nós. O mundo temporário, ele pode continuar como ele vai continuar, porque é descrito nos Vedas que nós estamos em Kali Yuga, a Era de Ferro, e falta muito tempo ainda, né? Então essa transformação vai ser dentro de cada um, e eu consigo ver claramente como médico que como esse agravo à saúde não está chegando de forma tão violenta como em outros locais, tem muitas pessoas que já estão relaxando e estão voltando exatamente como está sendo dito aqui, extremamente debruçados e sabe, ao desfrute sensorial novamente. E quando a gente fala de desfrute sensorial, significa luxúria de termos um desfrute sem a presença do sagrado, sem a presença de Deus. Então, as pessoas naquela época já estavam a todo custo, né, buscando esse prazer. Algumas adoravam a deusa Durga, né, com muitas oferendas, enquanto outros adoravam, né, outros vários semideuses, oferecendo inclusive carne humana e álcool, vinho, bebida alcoólica. Eles se emergiam nos incessantes e tumultuosos cantar e dançar mundanos, tornando-se surdos ao nectário chamado dos santos nomes do Senhor, Krishna. Isso é que a Indumati vem falando quando ela leu aqui no Bhakti Rasayana, né, esse néctar tonificante da flauta de Krishna. Mas ele falou aqui, está todo mundo surdo à flauta de Krishna, ao cantar dos santos nomes, que não são diferentes do som da flauta de Krishna. Ninguém quer saber escutar das coisas de Deus, né? Então ele continua. Os semideuses não ficam satisfeitos com a adoração que não tem por fim último a satisfação de Krishna. Advaitacharya, em particular, vendo que as pessoas não estavam inclinadas a adorar Krishna, ele sentia grande pesar no fundo do seu coração. Nem os semideuses como Shiva, ele fica satisfeito quando nós o adoramos, achando que ele é Bhagavan, que ele é o próprio Swayam Bhagavan. Existem vários passatempos transcendentais, inclusive no Ramayana, né, onde é dito, né, que o Senhor Ramachandra, ele fez uma adoração a uma Shiva Linga, né, pedindo força para que ele pudesse atravessar o oceano até chegar em Lanka. Mas os grandes santos Vaishnavas, com a má concepção de algumas pessoas naquele momento, ele se manifesta na Shiva Linga, o próprio Senhor Shiva, e se prostra aos pés do Senhor Ramachandra, porque na realidade ele personifica o devoto mais elevado do Senhor. E continua, né?
Advaita Acharya Prabhu era por natureza muito compassivo. No íntimo do seu coração, ele tentava elaborar um plano, ou seja, essa é a mentalidade do santo. O que irei fazer para ajudar as pessoas a se liberarem dessa dança mundana, desse desfrute mundano? E ele pensava o tempo inteiro sobre isso. Qual é o plano para liberar essas almas que estão condicionadas à energia ilusória do Senhor? E ele pensou: se o meu Senhor vier descer a este mundo, então todos serão liberados. Só posso ostentar ser uma encarnação. Agora ele se identifica de Mahavishnu. Se eu puder convencer o amado de Vaikunta, Krishna, a aparecer nesse mundo, com esse feito serei famoso como Advaita Sinha, ou seja, o leão Advaita, que clama, que ruge pelo Senhor, e ele sabe que a potência para conseguir realmente salvar a todos naquele momento só com a descida do próprio Senhor. Quando eu pessoalmente trouxer o Senhor de Vaikunta para este mundo, liberando dessa maneira todas as almas condicionadas, eu cantarei e dançarei em grande satisfação. Tecendo repetidamente tais considerações, determinação, né? Por isso que ele tinha uma devoção constante, né? Não é aquela história, hoje eu vou falar com Deus. Não. Nós temos que falar com Krishna, estarmos próximos dos seus devotos de forma ininterrupta e constante, né? E assim, tecendo repetidamente tais considerações, ele adorava constantemente os pés de lótus de Krishna, com determinação indivisa, ou seja, determinação sem distração, sem você não estar focado, unidirecionado. Isso é uma coisa que nós falamos ontem numa aula, sobre a atentividade, o unidirecionamento, que a nossa mente tem dificuldade de focar, mas nós temos que ter um momento, né, em portas fechadas, nesse colóquio com o Senhor. Não adianta a gente ficar rodando, cantando japa distraído. Quando eu falo isso para vocês, eu falo para mim mesmo, né? A gente ficar... Eu às vezes faço o seguinte, eu cronometro em quanto tempo eu canto os santos nomes, vou fazer uma comida. Então eu fico no fogão cantando os santos nomes. É ótimo, mas tipo assim, nós temos que ter, como foi dito aqui, o momento de uma determinação indivisa. O Senhor Chaitanya desceu a este mundo devido ao apelo sincero de Advaita Acharya. Essa é uma das causas do advento de Si Chaitanya Mahaprabhu. O clamor do seu devoto puro, e ele veio para confirmar. Então, um dos motivos pelo qual Chaitanya Mahaprabhu veio a esse mundo foi o clamor do devoto puro, né? Foi o clamor de Se Advaita Acharya. É chamado uma causa externa, mas é uma causa. Srivasa Pandita e os seus 3 irmãos. Srivasa Pandit é aquele que junto também chegou antes de Chaitanya Mahaprabhu, era mais velho, né? Ele fez uma parceria muito importante, porque os devotos do Senhor, eles estavam sempre junto de Advaita Acharya para estudar o Gita e o Srimad Bhagavatam. Porque, como diz, aves da mesma plumagem estão sempre voando juntos, né? Isso é uma coisa muito importante na nossa vida devocional. Se nós queremos desenvolver devoção a Deus, nós temos que estar preocupados com a associação que nós estamos tendo. Associação visual, associação auditiva e associação mental. O que nós estamos lendo? O que nós estamos vendo? O que nós estamos assistindo? Né? Para onde está direcionado os nossos sentidos? É por isso que a gente faz Ekadasi. Ekadasi deveria ser feito todos os dias, né? Que Upavasa, que significa você jejuar, é você jejuar das coisas do mundo sem a presença de Krishna. E você dedicar todos os seus 11 sentidos, né? Todos os seus 11 sentidos ao serviço amoroso
ao Senhor, né? Então, Srivasa Pandita, né? Ele tinha 3 irmãos, que são Sri Rama, Sripati e Sri Nindi, em cuja casa o Senhor Chaitanya desfrutou de diversos passatempos, e eles residiam em Nova Dwipa. Srinivasa Anga é o nome desse local, muito próximo em Mayapur, né? Yogapita, que foi onde nasceu Chaitanya Mahaprabhu, e Srinivasa Anga fica assim bem colado, e ali Chaitanya Mahaprabhu teve passatempos indizíveis e extraordinários com Srivasa Pandit. Srivasa Pandit é aquele que personifica o devoto puro. Então nós falamos, a Advaitacharya sempre tem alguém que ora pela gente. Nityananda Prabhu é aquele que vai pregar para a gente. E Bhajana Kriya, aquele que vai te dar uma mridanga, que vai fazer você entrar no serviço devocional, é Srivasa, né? Ele traz isso, e é isso que acontecia em sua casa com seus irmãos e a sua família. E aí continua, os 4 irmãos sempre cantavam os santos nomes do Senhor Krishna. 3 vezes ao dia eles se banhavam no Ganges e adoravam a Krishna. As glórias de Srivasa Pandita são extraordinárias, são incríveis. Nós vamos poder nos debruçar e nos alimentarmos de néctar e de amor dessa escritura. É muito importante isso. Então, sob a ordem do Senhor Supremo, muitas almas liberadas nasceram neste mundo, com suas identidades verdadeiras encobertas, e residiam no distrito de Nadia, ou seja, pela ordem de Krishna, muitos devotos, muitos santos, almas exaltadas, se manifestaram nesse mundo, naquele momento. E aqui ele fala, Si Chandrasekhara, Jagadisha, Gopinata, Shriman, Murari, Shigaruda, Gangadas desceram antes do Senhor. Menciono apenas os nomes de alguns grandes almas que conheci pessoalmente, Vrindavan Das Thakura. A menção de todos os associados do Senhor tornaria esse livro muito volumoso. Imagina? E ele continua, todas as almas nobres e generosas executavam os seus deveres espirituais com extremo cuidado e atenção. De fato, eles não conheciam nada além do serviço devocional a Krishna. Então, essas grandes personalidades, eles vinham e tinham as suas práticas de forma cuidadosa, atentiva, como ele falou aqui. E não existia mais nada na vida deles além do serviço devocional ao Senhor, Bhakti Yoga. Eles consideravam uns aos outros como amigos, e eles não sabiam serem almas liberadas que haviam descido a esse mundo espiritual. Ou seja, conexão de alma, eles a priori, eles estavam fazendo passatempos como seres humanos comuns, né? E de alguma forma, como foi dito, eles não se reconheciam, né? Quando viam não haver devoção ao Senhor Vishnu em nenhuma parte do mundo, os seus corações pareciam queimar. Essa é a característica de quem experimenta, né? Ou toca nas glórias dos santos nomes, né? Não tem como a gente falar, experimentar algo que transforma a nossa vida, algo que vai trazer no seu coração ficar cada vez mais assim, suave, né? A despeito de tudo que ocorre, né? Mas você sente isso e você quer que as pessoas de alguma forma se beneficiem disso também, né? É como se eu experimentasse um doce, né? E esse doce é tão bom que fala assim, puxa vida, mas fulano deveria experimentar também. Mas ela deve experimentar, e essas almas, elas estão sempre preocupadas com isso, em levar a essa doçura dos santos nomes para que todos possam experimentar. E ele continua, não sendo capaz de encontrar ninguém, né, com gosto, sobre o nectário dos passatempos do Senhor Krishna, eles glorificavam o Senhor apenas entre si. Por isso que é muito importante, satsanga, estarmos juntos com pessoas com mentalidades afins, com pessoas que estão longe de sectarismo, partidarismo, grupinho, disse-me-disse,
Isso é extremamente deletério. Então nós devemos sempre estar aonde? Associados, né? Juntos, que sejam 2, 3, o que importa. O que importa, você está de repente dentro de uma multidão, onde todos ali não estão uníssonos no pensamento. Nós temos que ter perfeita certeza disso. Movimento espiritual é movimento qualitativo. Não tem nada a ver com quantidade. Então, vou parar por aqui, né? E nós vamos continuar falando um pouco de Advaita Acharya, desses devotos. Nós estamos preparando para esse advento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, né? E aí vai dizer aqui que eles iam, vamos parar aqui no slokam de número 106, conseguimos avançar hoje mais 2 páginas, né? E vamos preparar esse campo, que está sendo muito bem preparado para o advento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que estão aqui presentes.